Shalom! Hoje a gente vai falar sobre a balança de Deus. Nos dias de hoje, todo mundo sabe, creio eu, que pressões nos cercam por todos os lados. E tem peso, condenação, ataques em todas as áreas da nossa vida o tempo todo. Isso eu digo principalmente no espírito e na alma. E as soluções, o que dá para quem der. E quando eu falo isso, eu me refiro aos tratamentos, que são normalmente terapias que já não bastam, apesar de muitas vezes ajudarem, sim, reconheço, mas não conseguem suprir esse peso, esse vazio. Remédios até entupir, até sair pelos narizes, e ainda assim há algo, há um peso. Doenças aumentam, dores se multiplicam. E qual é o tratamento para isso? Alguns são possíveis, outros são impossíveis, segundo alguns diagnósticos médicos. E cada uma dessas coisas, esse peso na alma, no espírito e no corpo, porque nós somos seres constituídos por três partes: o espírito, que volta para Deus, a alma, que são as nossas emoções, que é aquilo que nós fazemos, nós temos a consciência e também nós gerimos enquanto emoções, e o nosso corpo, que é essa parte carnal, aquilo que nós vemos. E eu quero falar primeiro com vocês sobre as nossas questões espirituais e sentimentais, emocionais. Quero ler a primeira parte do versículo 23 de Romanos 6, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Um dos principais motivos das pessoas estarem presas em angústias, aflições, mágoas, é muito além de algo visível, um estado da nossa alma e do nosso espírito. No Antigo Testamento, quando nós lemos sobre o pecado, nós vemos que as consequências deles eram muito sérias, porque o pecado não confessado ele resultava em morte literal. E a partir de Cristo, o pecado ele não deixa de ter consequência, porque quando Cristo vem, o sistema religioso da época que era realmente o de Deus, mas o sistema religioso que ao invés de libertar em nome de Deus, acabava escravizando e trazendo condenação, ele foi quebrado. Só que isso não significa que o pecado deixou de ter as consequências. O pecado ainda traz consequências sérias e ainda traz a morte. Tanto que esse versículo de Romanos já é após a vinda de Cristo. Então, o pecado, quando está escrito aqui que o salário dele é a morte, é que a morte física deu lugar à deterioração na alma. Então, fragmenta o nosso emocional, fragmenta aquilo que tem dentro de nós. Claro que nós sabemos que tem alguns pecados que levam realmente à morte física, morte do corpo também. Mas, para além de um estado de pecado, existem condenações sutis que Satanás usa para roubar a nossa alegria em Deus. Então, nós sabemos que no espírito nós sofremos ataques com esse peso, essa sobrecarga, por causa de pecados. Então, nós precisamos de Jesus enquanto nosso libertador. Nós sofremos questões na alma, que são também armadilhas de Satanás, para nos aprisionar, mesmo que estejamos dentro da igreja. Porque ele usa isso para roubar a nossa alegria. A palavra nos evidencia isso em diversos momentos. Inclusive, vamos terminar de ler o versículo 23 de Romanos 6, que diz: mas, lembra a primeira parte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós alcançamos a Cristo, e quando nós somos alcançados, porque a graça ela é irresistível, quando nós somos alcançados por Cristo, nós temos esse dom que é a vida eterna. E falando sobre essa questão na alma, Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus dizendo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, Jesus dizendo, é suave, o meu fardo é leve. A primeira parte do versículo faz um comissionamento, faz um chamamento, que é o seguinte: você está cansado, você está oprimido, você está com sobrecarga, vem até mim e eu vos aliviarei. A segunda parte é: tome sobre você o meu jugo, para de ficar tomando você os seus próprios problemas, as suas próprias questões, porque nós não somos capazes de resolver as questões
que Jesus resolve, apenas Jesus. Vocês estão ouvindo um piadinho? É a minha calopsita, só pra... Enfim. Mas quando Jesus ele fala sobre isso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está falando, eu sou exemplo. Se o mundo está oferecendo outra coisa, problema do mundo, porque eu sou a base e eu sou o padrão. E nesse mesmo versículo, achareis descanso para as vossas almas, porque o padrão de Jesus é perfeito. E o último versículo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós falamos sobre pessoas que já estão no meio cristão e muitas vezes até servem ministerialmente, isso acaba muitas vezes trazendo um peso, sabe? Um peso de responsabilidade, de obrigação. E o evangelho não é isso. Jesus, ele diz aqui que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no final da mensagem. Mas quero ler também Salmos no capítulo 68, no versículo 19, que diz: Bendito seja o Senhor que leva diariamente a nossa carga. Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas um alto preço já foi pago por Jesus. Contudo, as perguntas ainda surgem. Como acessar esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna? Como aprender de Jesus? A partir da palavra. E a partir da palavra, nós aprendemos que é a partir da palavra. A palavra do Senhor também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é muito engraçado que a gente só sabe isso se a gente estiver lendo ou ouvindo a palavra dele. Enfim. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação é diferente de mudança. Por exemplo, meu mouse está aqui. Se eu pego ele e coloco aqui, eu mudei meu mouse de lugar. Eu transformei o lugar dele? Não. O lugar é o mesmo, que era essa pranchetinha aqui. E o mouse é o mesmo. Mas se eu transformo, o que é a transformação? Você pegar, por exemplo, ovo, farinha, leite, açúcar, óleo, você mistura, você faz um bolo. Você não muda os ingredientes, você transforma aquilo que você tinha em outra coisa. E quando nós somos transformados, é uma coisa irreversível. Você não pode fazer um bolo virar ovo e farinha de novo. E como que essa renovação, como que essa transformação acontece a partir da renovação da mente? O termo é metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança, é uma transformação da mente, uma renovação da mente. E a partir daí nós experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como ser renovado na nossa mente? O princípio nunca muda. E a confissão de Jesus nos traz a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz a memória, a palavra. A palavra de Deus diz, trazei à memória aquilo que vos traz esperança, e Cristo em nós é a esperança da glória. E quando o Espírito Santo ele vem, ele nos traz a palavra, nós vamos ler sobre isso. O contexto dos versículos que nós vamos ler agora é dos momentos antes que antecederam a morte de Jesus e as suas últimas orientações àqueles que caminhavam com ele. E é João, no capítulo 14, dos versículos 26 e 27, que diz o seguinte: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso é muito lindo, porque o nosso penhor, o Espírito Santo, a promessa de que Jesus vai voltar, ele além de ser essa promessa, ele nos transforma enquanto nós estamos aqui esperando pela volta de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz, Jesus falando. E não vou lá dou como o mundo a dá, porque nós vamos ter propostas de paz no mundo 1000 vezes, milhões de vezes. Mas quando Jesus ele dá a paz dele excede o entendimento. Nós vamos ler esse versículo também. Mas Jesus ele nos dá a sua paz. O primeiro ponto é que o Espírito nos lembra da palavra. E a partir da palavra nós acessamos as promessas de Cristo. E o segundo ponto é que a paz dele é perfeita. E se
se a paz ela é dada por Deus, ela é uma dádiva. E tudo que é dádiva de Deus é ataque de Satanás. Satanás sempre, sempre, sempre vai tentar ou imitar ou roubar aquilo que vem de Deus, aquilo que é um presente de Deus. E esse peso, tanto o peso espiritual causado pelo pecado, tanto o peso emocional causado pelas coisas da vida mesmo, muitas vezes, ou por essa sobrecarga que nós tomamos sobre nós, esse peso é infinitamente menor do que a graça, é infinitamente menor que a completude de Jesus. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede, que sai, que é além de todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Algumas versões dizem, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus ele foi tentado em tudo, ele foi tentado em todas as coisas, então ele sabia que nós andaríamos ansiosos por qualquer coisa. Então, a palavra que ele inspira é, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz dele, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração. Porque quantas vezes você se sentiu sobrecarregado de ansiedade, pensando nas coisas que poderiam acontecer? A palavra diz que o Senhor cuida tão bem das flores do campo e das aves do céu, quanto mais Ele cuidará de você, sabe? Então, às vezes, a gente toma esse fardo que Jesus não nos manda carregar. E nós vamos falar também sobre as doenças. Lembra que nós falamos sobre o início? Lá no início, que existem pesos e dores físicas, pesos, sobrecargas físicas que às vezes nós carregamos sobre as nossas costas, literalmente, sobre os nossos ombros, literalmente, fisicamente, nós carregamos isso. E também existem dores que subjugam tantas pessoas. E essa dor, esse peso que é físico, que muitas vezes é física, né, essa dor, é vencido pela palavra do Senhor, por uma ordem do Senhor. A partir da palavra, nós aprendemos que muitas enfermidades são causadas pelo pecado e que muitas são naturais. E quais são esses dois casos? Pelo pecado, nós sabemos que nós vivemos em uma comunidade, né? Todo mundo está em algum círculo. Seja na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, no seu país. Nós vivemos em sociedade. E quando um peca, isso pode ser uma brecha para que outras vidas, às vezes nem a vida dessa pessoa em si seja alcançada. No Antigo Testamento, nós víamos com mais frequência pessoas sendo contaminadas pelos seus pecados. E, não, por exemplo, quando as pessoas no Antigo Testamento tinham contato com animais ou pessoas mortas, elas precisavam passar por um período de descontaminação para que elas não estivessem em pecado diante de Deus. E muitas outras doenças também, feridas na pele. Lepra era muito conhecida naquela época, até nos tempos de Jesus. E todas essas questões, elas eram adquiridas a partir do pecado não confessado. E muitas vezes, isso como nós lemos lá no início, né? O pecado ele não confessado gera morte, muitas vezes por causa de doenças. Só que em outras vezes podem ser naturais, do dia a dia, coisas normais, que é o caso que nós vamos ler. Em João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 3, diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. O cego de nascença, ele não tinha tal condição por consequência de qualquer pecado. Porém, a partir dessa condição, Jesus pôde se revelar a ele e às pessoas que estavam ao seu redor. Porque eu imagino, pelo menos, que como ele era um cego de nascença, as pessoas naquela época costumavam se conhecer igual o coxo, que ficava na porta da igreja pedindo esmola, a porta do templo pedindo esmola. Esse cego aqui, as pessoas deviam reconhecê-lo já. Assim, ai, sabe o cego de nascença, o filho de não sei quem?
Eu imagino que se referiam a ele dessa forma. E o que era um peso, uma marca, uma sentença, se tornou um testemunho do amor e do poder de Deus em ação, porque isso foi transformado. E Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele vive. E isso é uma ótima notícia, porque as suas obras vivem também. E vivem a partir dele em nós. A palavra diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Quero ler com vocês Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que aqui Jesus é representado e o que Isaías diz aqui, profetizando acerca do Messias, que é Jesus Cristo, é que a partir dele nós seríamos sarados e nós fomos sarados, porque Jesus ele veio, Jesus ele morre, Jesus é crucificado. E no madeiro, quando ele está carregando o peso de toda a humanidade, quando ele está sofrendo por estar carregando o nosso pecado, ele está carregando tudo aquilo que nos paralisaria, tudo aquilo que nos traria dor e sobrecarga. Então ele está levando o nosso pecado, os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos ódios, ele está levando tudo aquilo que não provém dele, mas que está em nós. E ele está levando as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. A palavra do Senhor é uma das disciplinas, e na verdade as disciplinas espirituais, que é jejum, palavra de Deus e a oração fervente. Vencem qualquer ataque do inimigo, inclusive contra a nossa estabilidade espiritual e emocional e as nossas enfermidades. Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, as bagagens elas caem, muitas vezes aos poucos, mas elas caem. Nós nos despimos daquilo que carregávamos, das certezas inverídicas, das certezas falsas que nos apoiávamos, etc. A questão é que quando Jesus chega, tudo muda. Nenhum ambiente permanece o mesmo depois que Jesus chega. E nenhuma pessoa permanece a mesma depois que é tocada genuinamente por Jesus. Porque as escamas saem dos olhos e essas escamas elas eram pesadas. Paulo, quando ele está indo pelo seu caminho, ele tem um encontro com Jesus, ele fica temporariamente cego, Ananias chega, vai orar por ele e as escamas caem dos seus olhos. E ele crê, ele é batizado. E essas escamas, tudo aquilo que nos impede de ver Jesus como o nosso libertador, como o nosso salvador e como aquele que nos sara, como o nosso médico, o médico dos médicos é Jesus. E quando nós não conseguimos ver isso é porque temos escamas nos nossos olhos. E essas escamas, quando elas caem, elas tiram um peso, elas tiram uma carga. Porque Jesus não nos criou para que andemos, para que nós andemos assim, carregando esse peso, carregando essas incertezas, essas dúvidas, porque ele leva diariamente todas as nossas cargas. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva as nossas cargas. Bendito seja o Senhor, ele é o nosso Salvador. Porque na balança de Deus, os pecados pesados são sufocados, apagados e o nosso interior é lavado completamente. Sendo ministrado por uma palavra do Todd White essa semana, ele estava falando sobre essa questão de muitas vezes a gente não entender, não dimensionar quando Deus fala que ele nos lava. E não só perdoa no sentido de encobrir os nossos pecados. Porque não é como se eu orasse agora pedindo perdão para Deus e o Senhor me perdoasse e amanhã ele tivesse com o olho aberto, olhando para mim de lado, falando assim, eu te perdoei, mas eu não esqueci do que você fez. Não, Jesus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e ele nos lava. A palavra dele diz: lava-me e eu ficarei alvo, ficarei branco mais do que a neve. Então, o nosso interior é lavado completamente. Na balança de Deus, as dores nos abandonam, as doenças desaparecem, as enfermidades são saradas a partir do nome que está sobre todo nome. Sabe, isso é bíblico. A palavra do Senhor nos orienta a fazer coisas como as que ele fez, como as que Jesus fez enquanto ele estava andando, cumprindo seu ministério aqui na terra.
E lembra quando eu falei lá no início sobre as questões na alma, sobre os pesos que muitas vezes as pessoas que são cristãs e que servem em alguns ministérios carregam? Isso muitas vezes porque um peso de responsabilidade, um peso de obrigação acaba caindo sobre nós, depois de um tempo de crente principalmente. Só que os ministérios, o ir, o transbordar, não ficam como fardo pesado quando nós reconhecemos a graça que nos foi concedida, quando nós reconhecemos o amor que nos foi concedido, porque acaba se tornando uma atividade natural e inevitável você falar sobre esse amor e essa graça. Porque se isso nos alcançou, então que nós possamos espalhar para que alcancem muito mais outras pessoas. Então a pergunta que eu te faço hoje é: qual é a sua carga e qual é a sua causa? O que é aquilo que você precisa apresentar diante de Deus, falando: Senhor, eu não consigo suportar, eu não consigo carregar, tá doendo, tá pesando, tá me sobrecarregando. Porque a balança de Deus nos faz leves diante dele, diante de nós mesmos e diante do mundo. Então, que possamos clamar e buscar enquanto podemos encontrá-lo e que nós confiemos no único que pode nos libertar e curar. Que toda glória, que todo louvor sejam dados ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da nossa salvação, que é o Deus da nossa cura. Então, agora eu quero fazer uma oração com você. E primeiro, eu quero fazer um chamamento, na verdade. Se você ainda não é cristão, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se hoje você se reconhece como uma pessoa que está se sentindo sobrecarregado, se você está sentindo que o seu emocional está destruído, se você está sentindo dores físicas mesmo nesse momento, se uma parte do seu corpo dói, se o seu joelho dói, se algum lugar em você hoje dói, e você tem esse desejo de entregar a sua vida para Jesus, para realmente alcançar a sua cura, alcançar a sua libertação, eu quero chamar você para fazer essa oração junto comigo. Se você primeiro deseja entregar a sua vida para Jesus e entregar esses fardos espirituais e emocionais. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu recebo, Senhor, Espírito Santo, sobre a minha vida, para me lembrar das promessas e das palavras de Cristo. Senhor Jesus, eu quero pedir para que, se alguma pessoa que teve contato com essa mensagem hoje está se sentindo cansado e sobrecarregado, se uma dessas pessoas está sentindo dores físicas, está sentindo dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, dores nos joelhos, se essa pessoa tem um diagnóstico, tem uma enfermidade, tem uma doença, que essa pessoa possa ser agora alcançada pelo poder do Senhor. A sua palavra nos diz, quando o Senhor está nos mandando ir, a sua palavra diz: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, limparão os leprosos. Então, Senhor Jesus, eu peço agora para que o Senhor venha com o seu poder de cura, que o Senhor se manifeste como Jeová Rafá sobre cada casa, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Você não tem autoridade para ficar, porque a palavra de Jesus nos diz que todas as nossas dores estavam sobre Jesus, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, em nome de Jesus, eu declaro cura, em nome de Jesus. Declaro cura emocional, declaro cura na alma e declaro também cura no espírito. Cura, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre o espírito dessas pessoas, que o Senhor venha trazendo a sua libertação. A sua palavra diz que se os demônios vêm por um caminho, por 7 eles vão bater em retirada a partir do seu nome. Então, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor liberte os seus cativos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toda dor que eles carregavam, todo peso, toda sobrecarga, na sua balança, na balança de Deus, ele se torna nada diante da graça, diante do amor. Espírito Santo, venha trazendo um renovo e uma leveza sobre cada vida agora. É o que eu oro, te peço e desde já te agradeço, porque eu creio que o Senhor já curou, eu creio que o Senhor já libertou e que o Senhor já trouxe alívio para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Beijo.